Fala aí, meus consagrados, espero que todos estejam bem. O motivo do contato hoje, meu e do reloginho, é falar para vocês sobre esse novo boato aí de que o Abel Ferreira, técnico português, possa vir para o Palmeiras, tá? Hoje é dia 29 do 10, esse momento que eu estou gravando, ainda não definiram, não formalizaram a contratação, mas é muito provável que já esteja tudo fechado, etc e tal. Só que eu não tô aqui para cravar nada, né? Eu tô aqui para analisar o técnico e trazer informação para vocês, beleza? Então é isso que eu vou fazer agora e antes disso, obviamente, eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. É muito rápido e fácil para vocês e pra gente que cria conteúdo tem um valor supremamente monstruoso, tá bom? Então já adianta isso aí para nós, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre esse cara maluco aí, maluco não, maluco foi só para parecer que eu sou íntimo. Enfim, ele é pouco conhecido no Brasil, tem 41 anos, o treinador, e ganhou destaque recentemente ao eliminar o badalado Benfica de Portugal, que é o time do técnico Jorge Jesus, fez sucesso no Flamengo e tudo mais. Eliminou o Benfica na fase classificatória da Liga dos Campeões da Europa. E, e ele deve assinar aí nos próximos dias um contrato com a gente, provavelmente até o final de 2020. Tá? O Benfica é como se fosse um Flamengo hoje lá de Portugal, um time que tem uma torcida grande e é um time que, consequentemente, tem bastante dinheiro, tá? Por isso, do destaque de ter eliminado o Benfica na Champions, beleza? Aos 41 anos de idade, o Abel Ferreira teve destaque ali pelo Braga, de Portugal, e antes de se transferir ali para o futebol da Grécia, que é onde ele está hoje, ele está desde 2019 no futebol da Grécia. Como ele tinha contrato até 2020, o Palmeiras, se trouxê-lo, vai ter que assumir uma parte do pagamento dessa multa rescisória, tá? A ideia do Palmeiras é ter, a partir de agora, um comando para o time profissional, com conceitos modernos, com espaço para os garotos formados nas categorias de base, a gente sabe disso. O Palmeiras está buscando esse DNA. Então o clube busca esse futebol mais intenso, mais ofensivo, né, para o restante da temporada de 2021 e para os próximos anos, se Deus quiser, amém. Como não começa e termina uma temporada com o mesmo treinador desde 2013, há uma aposta interna agora para um trabalho a longo prazo a partir dessa contratação do Abel. Tá? Vamos torcer para que dê certo então, para ver se segue um trabalho aí, né, finalmente. No ano que vem, inclusive, o Maurício Gagliotti encerra a sua segunda e última gestão na presidência do clube, graças a Deus, amém. Então, provavelmente, ele vai querer contratar um cara para ficar até o final e deixar uma boa imagem para ele aí, até para ele poder indicar um sucessor. Beleza? O Abel ganhou notoriedade quando conduziu o Braga, lá de Portugal, ao quarto lugar no campeonato português da temporada 2017 e 2018. Tá? Ele conquistou 75 pontos e isso foi a melhor campanha da história do clube nesse quesito de pontuação. Olha só. E o Braga, que é um time modesto, um time meio de tabela lá, e que dificilmente consegue bater de frente com o Porto, Benfica e o Sporting, né? São os três principais times de lá. Mas ele conseguiu ficar em quarto lugar no campeonato, no meio da elite ali. O Abel estava no Braga desde 2015, ele iniciou a passagem dele pelo clube à frente da equipe B do Braga. Na primeira temporada de 2017-2018, ele terminou em quarto lugar no Campeonato Português. Tá? A equipe dele manteve a regularidade e repetiu a colocação na edição seguinte, em 2018-2019. Repetiu o sucesso. Ele se despediu com o melhor aproveitamento de um técnico na história do clube. Tá? 64% de aproveitamento. Então o cara fez história no Braga, arregaçou lá e foi pro PAOK. Tá? PAOK, que é um time da Grécia, que tem um nome super esquisito, se vocês pegarem e jogar no Google aí, PAOK, eu não consigo nem falar, por isso que eu não trouxe pra cá. Enfim, ele manteve bons resultados no PAOK, o clube foi vice-campeão grego, o que deu a vaga para a fase preliminar da Liga dos Campeões, que foi de onde saiu esse negócio de vencer o duelo particular com o Jorge Jesus ali, né? Além disso, o treinador também tem um histórico de valorização de jogadores na base, inclusive ele rendeu em 2 anos no clube lá no PAOK cerca de 62,5 milhões de euros, cerca de 450 milhões de reais na cotação atual, tá? A equipe portuguesa com a venda de 8 atletas, desculpa, ele fez esse trabalho no Braga, tá? A equipe portuguesa com a venda de 8 atletas conseguiu esse valor, tá? O Palmeiras possui um acordo verbal até aqui
que define os valores para contratar o treinador português, Abel Ferreira. O técnico tem contrato com o PAOK da Grécia até 2022 e a multa rescisória dele é de aproximadamente 7 milhões de euros, que é cerca de 45 milhões de reais na cotação atual. Tá? O Palmeiras, no entanto, negociou o valor na casa dos 2,5 milhões de euros, que é cerca de 16,8 milhões de reais, que é o mesmo montante pago pelos gregos ao Braga, quando levou o técnico de Portugal para a Grécia. Então, para contar com um profissional, o Palmeiras pretende desembolsar esse mesmo valor. A informação do acordo verbal entre o Palmeiras e o Abel Ferreira e PAOK foi noticiada primeiramente, inclusive, pelo repórter Bruno Andrade do Gol. Tá? O Abel recebe 2 milhões de euros, cerca de 13,5 milhões de reais na cotação atual, por temporada, no país europeu, lá na Grécia, e aceita trabalhar no Verdão pelo mesmo salário. Tá? Portanto, o Palmeiras pagará pouco mais de 1 milhão por mês ao treinador, e esse valor tende a incluir toda a comissão técnica também. Eu vou falar sobre a comissão, os caras de confiança dele, que ele provavelmente traga um pouquinho mais para frente aqui no vídeo. Tá? Daqui a pouco eu venho com essa informação para vocês. Considerando alguém que estuda futebol e suas evoluções, o Abel Ferreira não define um estilo de jogo. Tá? Segundo ele, é preciso ser balanceado para entender quando é preciso tomar conta da posse de bola e dominar, ou quando é preciso ter uma estratégia diferente. E aí ele diz o seguinte: se você enfrenta alguém do mesmo nível que você, tudo bem, você ataca. Mas se você ataca uma montanha, precisa ser diferente. Tá? Em alguns jogos você vai precisar ser protagonista, vai dominar a bola, mas em outros você precisa admitir que seu adversário é mais forte, e nesse caso você precisa ser balanceado. Ele justificou dessa forma. Tá? Eu concordo 100% com ele nessa teoria. Não adianta querer atacar de qualquer forma um adversário muito melhor que você e nem ser dominado por um time inferior. Tá? Tem que ter esse balanço aí, essa é a minha opinião pessoal. Então tem que tentar entender o que o jogo pede e tentar jogar de acordo com o jogo e com o adversário que você vai enfrentar. Né? Você não pode ser suicida. Mas isso tudo é uma opinião pessoal, tá? Baseado nessas diretrizes do professor. No Palmeiras, ele tende a colocar o time com bastante intensidade, baseado no que ele mostrou no PAOK, principalmente. Verticalização, bastante capacidade de adaptação ao jogo, ao que o jogo pede, que eu acabei de falar, e a troca de passes conscientes, tá? Ele joga em um 3-4-2-1, que é uma variação do 3-4-3 aí. Defensivamente, ele mantém a pressão onde a bola estiver, em um bloco alto ou bloco baixo, tá? Ele vai se adaptando às situações. Quando ele se defende é num 4-4-2 normalmente, ele marca em zona, pressionando o portador da bola. Tem que tomar cuidado com as bolas nas costas, tá? Isso podemos dizer que é um defeito defensivo dos times dele, mas não é nada crônico, tá? Ele faz a variação faz variação de defesa na saída de bola do adversário, dependendo de quanto eles usam na saída de bola. Então, se o adversário usa 2 jogadores para fazer a saída de bola, ele tem um tipo de variação defensiva ali para atacar a saída de bola, ou se o cara usar 3, ele tem outro formato. Tá? Ofensivamente, eles usam um ataque posicional, né, o PAOK, provavelmente seja para cá, onde os adversários ocupam os espaços do campo dependendo da posição da bola. Tá? É um repertório bem vasto, bem variável que ele tem, que ele deve implementar no Palmeiras. Surpreende jogo a jogo, inclusive. Os zagueiros auxiliam muito na saída da bola, os alas são muito acionados, inclusive, né? Tanto ali como os laterais, quanto também os pontas que jogam meio abertos. E aí, trazendo esses conceitos todos para o nosso time, superficialmente, claro que ele vai ter alguma preferência por alguns jogadores, ele vai construir o time dele, deve vir reforços, mas superficialmente, eu acredito que ele deva montar o time com o Everton, Luan, Felipe Melo, Gustavo Gomes, 3 zagueiros, Gabriel Menino, Zé Rafael, Patrick e Vinha, uma linha de 4. Aí vem o Veiga e o Wesley e o Luiz Adriano no centro ali, tá? Eu acredito que seja esse o time do professor Abel, como eu disse para vocês, num 3-4-2-1. Essa é a tendência. Beleza? Isso também baseado nos jogadores que são titulares hoje.
Aí o histórico dele, para vocês terem uma noção do que ele já fez em quesito de números, o Abel Ferreira, pelo Braga, teve 103 jogos, para vocês entenderem a experiência dele. 103 jogos, 63 vitórias, 15 empates, 23 derrotas, foram 187 gols feitos e 109 gols sofridos. Tá? Lembrando que o Braga era um time bem limitado. Marcou gols em 84% dos jogos, para vocês verem que ele realmente traz o DNA ofensivo para o time. Mesmo o time sendo modesto, ele conseguiu marcar em praticamente todos os jogos. Ele sofreu gols em 69% dos jogos, tá? Nós temos peças melhores do que ele tinha, então a tendência é esse número melhorar. As maiores séries dele foram 14 jogos sem perder e 3 jogos sem vencer. Tá? Média série boa e série ruim também. Não vou falar só de coisa boa, né, bicho? Não vou ficar passando pano pro cara. O Braga no Campeonato Português, agora já falando de colocações, né? Em 2017 e 2018 foi o terceiro time que mais fez gols, 74 gols, superando o seu número anterior de 55,25. Depois ficou também, foi o terceiro time que mais finalizou, 469 finalizações, aproximadamente 13 finalizações por jogo, finaliza bastante o time dele. Terceiro time com mais passes progressivos, foram 2.642 passes progressivos. O quinto time com mais passes para o terço final, 1968 passes, parece até uma data de nascimento, né? O quarto time que menos tomou gols, foram 29 gols levados apenas. E o terceiro time que menos concedeu finalizações ao adversário, foram 344 finalizações sofridas, aproximadamente 10 finalizações sofridas por jogo. E o quarto time com menor passes por ação defensiva, tá? Que foram 6,84 nesse índice. O Abel Ferreira pelo PAOK agora, mais atualizado, temporadas 2019 a 2020 e 2020-21, tá bom? Foram 56 jogos, 31 vitórias, 15 empates, 10 derrotas. São 92 gols feitos e 51 gols sofridos, tá? Fez quase o dobro de gols do que sofreu. Sofreu gols em 59% dos jogos, já diminuiu bastante isso daí, né, em relação à equipe anterior. Marcou gols em 80% dos jogos e as maiores séries dele foram 17 jogos sem perder e 4 jogos sem vencer. Tá? O PAOK no Campeonato Grego, em 19 e 20, com Abel Ferreira, foi o terceiro time que mais fez gols, 58 gols. Segundo time que menos sofreu gols, 29 levados. O segundo time que mais finalizou, foram 479 finalizações, aproximadamente 18 finalizações por jogo. Finalização pra cacete isso aí. Segundo time com mais passes para o terço final, tá? O passe ali antes da área do ataque ali. O terceiro time com mais passes progressivos, em progressão ao gol, nada de ficar tocando pro lado. Terceiro time com menos remates sofridos, 281, aproximadamente 10 finalizações por jogo só eu sofria. O quarto time com menos passes por ação defensiva, tá? Essa passes por ação defensiva é uma estatística criada para medir o quão eficiente é a pressão do time, ou seja, quanto menor esse PPDA, que é o passe por ação defensiva, mais eficiente a pressão é, tá? Por isso que eu passei esses índices para vocês. O Abel deve trazer com ele, agora falando sobre a comissão, 4 auxiliares portugueses que fazem parte da comissão dele já há um tempo. Os profissionais escolhidos por Abel provavelmente sejam, né, quero dizer, os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira. Tá? O preparador físico João Martins e também o analista de desempenho Tiago Costa. Tá? Esses são os caras. Aí falando um pouquinho sobre eles, o Carlos Martins e João Martins acompanham também o Abel Ferreira, desde que o técnico iniciou a carreira dele, ainda nas categorias de base do Sporting. Tá? E aí, para vocês entenderem quem é o Abel antes de começar a ser treinador, ele foi jogador de futebol também. Então ele sabe o que ele está falando, na prática, né? Ele começou a carreira como lateral direito, jogou em Penafiel, Vitória de Guimarães, no Braga e no Sporting, tá? Então ele foi decolando na carreira. O Sporting é um dos maiores times da Europa e, consequentemente, um dos 3 maiores times de Portugal.
O Abel fez um total de 182 partidas jogando com o Sporting, conquistando 2 supertaças e 2 taças de Portugal pelo clube. Em abril de 2011, 5 anos após a sua contratação, o Abel sofreu uma ruptura nos ligamentos cruzados num treino e teve que ser operado no joelho direito, inclusive, devido a essa lesão. E aí, por causa disso, ele terminou a carreira dele como jogador e iniciou uma nova fase da sua vida, assumindo o cargo de treinador da equipe de juniores, especificamente do Sub-19 e do Sporting também, com 34 anos de idade apenas. Tá? Então, começou a carreira de treinador bem cedo, tem histórico como jogador, tem tudo para dar certo, tá? Tudo indica que a diretoria vai dar respaldo pro treinador, esperamos que sim mesmo. E se for o Abel mesmo, desejamos muita sorte, que dê certo, que ele trabalhe durante anos, que a gente ganhe muitos títulos, principalmente a Libertadores. Amém. É isso. Tem o selo palestrudo de aprovação. Tamo junto. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Um forte abraço. Vamos trocando ideias aí da vida e é nóis, tá bom? Valeu!